Olá, essa é a nossa última aula de sistema excretor. Lembrando que essa aula foi preparada para vocês, então eu peço que vocês não repassem nem divulguem em outras plataformas. Nós hoje vamos falar sobre os mecanismos de regulação do equilíbrio ácido-base. Bom, para começar, né, relembrando a vocês, né, como é determinado o pH dos líquidos, né? Ele está relacionado à concentração de prótons H+, né, é obtido a partir dessa fórmula, né, então é o inverso, né, é o logaritmo negativo da concentração de H+. No nosso organismo, a, a concentração de H+, tida como normal, é de 40 nanoequivalente por litro, correspondendo então, né, a um pH de 7,4. Então, para os sistemas biológicos, 7,4 é o pH considerado neutro ou ideal. Para cima de 7,4 são situações que nós denominamos de situações de alcalose, e para baixo de 7,4, situações de acidose, mesmo que, né, para nosso conhecimento de química, 7 seja o pH neutro. É compatível com a vida, né, uma variação do pH dos líquidos corporais de 8 a 6,8, devendo ficar nessa faixa, né, e qualquer alteração dos pH 7,4 para cima ou para baixo, dentro dessa faixa, vai desencadear uma série de respostas fisiológicas que vão envolver 3 grandes linhas de defesa. A primeira linha de defesa é fazer uso de soluções tampões, que podem ser tampões ácidos ou básicos, né, que vão estar presentes nos diferentes líquidos corporais e que vão tamponar o excesso de ácidos ou base, conforme a necessidade. A segunda linha de defesa, que é desencadeada nas situações de alterações de pH de origem metabólica, é o envolvimento do centro respiratório. Nós já vimos em sistema respiratório que um dos fatores que controla a ventilação pulmonar é o pH, o gás carbônico, né, que reage com a água formando o ácido carbônico e com isso bicarbonato e H+. Então a concentração, né, a PCO2 está diretamente relacionada com o pH. E aí alterações no pH vão dar origem a alterações na frequência ventilatória, né? E nós vamos ver quais são esses mecanismos. E aí, com isso, eliminar uma quantidade maior ou menor de gás carbônico, com isso, mudando, né, o pH dos líquidos corporais. E a terceira linha de defesa é aquela que demora um pouco mais para acontecer, ela é mais lenta, porque vai envolver a presença, a produção, a liberação, né, e a presença de hormônios, né, que vão controlar a produção de urina, que é então a linha de defesa renal, produzindo uma urina mais ácida ou mais alcalina, segundo a necessidade do organismo. E essa figura, ela mostra as linhas de defesa que a gente vai estar falando, né, essas 3 linhas de defesa, né, que vão ser utilizadas para a manutenção do pH dos nossos líquidos corporais em 7,4. O tempo inteiro, nós estamos sendo desafiados, né, pelo que a gente come, pelo que a gente se alimenta, a sair desse pH ótimo que é 7,4. A ingesta, ela é uma ingesta que vai produzir, por meio do metabolismo energético, preferencialmente um excesso de ácidos, né? Bom, ácidos que são ácidos na forma de gás carbônico, e por isso a gente chama esses ácidos de ácidos voláteis, né? Porque eles podem ser
O H+, pode reagir com o bicarbonato, dando origem a ácido carbônico, se dissociar em gás carbônico, e o gás carbônico ser eliminado pelos pulmões, né? Então, a eliminação desse excesso de ácido na forma de CO2, né? Por isso, volátil, ou ácidos não voláteis, como, por exemplo, os cetoácidos, né? A partir do metabolismo de proteínas, ácidos graxos, a partir do metabolismo de gorduras, né? Então, são os ácidos que vão precisar da sua eliminação renal. Mas essa figura, então, ela mostra, né, que a partir da ingesta de alimento, esse alimento vai ser digerido, ele vai ser absorvido e vai ser metabolizado, né, em todas as células, dando origem a ácidos voláteis e não voláteis. Esses excesso de ácidos, ele entra na primeira linha de defesa, que é o tamponamento, são os tampões em todos os líquidos corporais vão estar neutralizando esse excesso de ácidos. Quando a gente tem também uma falta de ácidos, né, que é uma situação de alcalose, isso também entra como uma linha de defesa importante, né? Não sendo suficiente para o tamponamento, não sendo suficiente para corrigir o pH e voltar para 7,4, aí nós vamos passar para as outras linhas de defesa. Muito bem. Se o distúrbio no pH ele é de origem metabólica, a segunda linha de defesa é a respiratória, ou seja, esse excesso de ácidos, por exemplo, vai dar origem a uma hiperventilação pulmonar, fazendo com que mais gás carbônico seja eliminado, e aí com isso o pH volta a subir, né? Se é um excesso de bases, né, então um déficit de ácidos, o que vai resultar aqui é uma hipoventilação, e aí mais PCO2 fica circulando no organismo, que vai dar origem a mais H+, e isso vai fazer com que o pH caia. Muito bem. No entanto, alguns distúrbios respiratórios vão ser a causa da alteração do pH, e aí a gente chama esses distúrbios de distúrbios respiratórios e não metabólicos. Quando isso acontece, da primeira linha de defesa, que é o tamponamento, a gente pula direto para a terceira linha de defesa, que é o renal. Por quê? Porque há algum comprometimento já na função respiratória, então não é uma linha de defesa para retornar o pH para o valor adequado. Então, se o tamponamento não for suficiente para uma alteração respiratória, a gente vai envolver a terceira linha de defesa, que é a renal. Ela também é desencadeada para eliminação daquele excesso de ácidos não voláteis, né? Que passam pelo tamponamento e que vão necessitar, né? O excesso que não conseguiu ser tamponado, né? Não pôde ser tamponado, ele vai ser excretado na forma de urina. Bom, então, eu estava falando, né, dessa via direta, né, da PCO2 com o pH dos líquidos corporais, né, então daqui a reação, né, quanto maior a PCO2, maior vai ser a concentração de H+, ou seja, menor vai ser o pH, né. Então, nós temos aqui o pH, né, determinado, se a gente substituir concentração de H+, né, por CO2 e bicarbonato, a gente vai ter essa equação de Henderson-Hasselbalch, que é a equação que vai definir o pH nos nossos sistemas biológicos. Bom, nós temos 4 tipos de alterações do pH dos líquidos corporais que vão demandar, então, das linhas de defesa. São as alterações respiratórias, né, sendo que elas vão sempre comprometer algum distúrbio que vai alterar a PCO2, né, e aí quando o pH cai é uma acidose respiratória, quando o pH está aumentado é uma alcalose respiratória. E nós temos os distúrbios metabólicos, né, que não são por conta de comprometimento respiratório. E aí a gente tem igualmente acidose e alcalose metabólica. Então nós vamos falar das linhas de defesa. A primeira delas, como eu disse, é o tamponamento. O que é um tampão? Tampão é qualquer substância que seja capaz de se ligar de maneira reversível a uma base ou um ácido fraco, né? Fortes, né? Ele é uma base ou um ácido fracos que vai ligar
reversivelmente a uma base ou um ácido fortes, né? Então, no caso de um tampão que vai tamponar H+, é sempre uma base fraca tamponando o H+, né? E essa ligação é uma ligação reversível. Bom, como eu disse, nós enfrentamos diariamente desafios que tendem a tirar o nosso pH daquele valor 7,4. E a maior parte das vezes são desafios para um pH mais baixo, ou seja, situações de acidose, né, pelo próprio metabolismo celular. Então, cerca de 80 miliequivalente de H+, são ingeridos ou produzidos pelo metabolismo diariamente. Lembra que para aquele pH adequado de 7,4, a gente estava com, voltando ali para vocês verem, 40 nanoequivalente. Ou seja, uma quantidade de H+, a partir da ingesta de alimento e do seu metabolismo, muito elevada. Bom, o metabolismo de carboidratos e gorduras vai produzir preferencialmente ácido volátil, e o metabolismo de proteínas, ácidos não voláteis, que são o que a gente chama de ácidos fixos. Né? Quando é ácido volátil, a gente já sabe que ele é liberado pelo sistema respiratório quando a alteração não for respiratória. E quando ele não é volátil, ele vai precisar de uma eliminação pelos rins. Bom, quais são os tampões nos nossos líquidos corporais? Né? No meio intracelular, dentro das células, o principal tampão é o tampão fosfato. Ele vai se ligar, então, a H+, né? Diminuindo a concentração de H+ livre e, com isso, colaborando para a elevação do pH. Um outro tampão intracelular importante é das proteínas, né? As proteínas, elas têm uma carga líquida ligeiramente negativa e isso vai fazer com que elas possam tamponar esse excesso de H+. Proteínas, polipeptídeos e alguns resíduos de aminoácidos também. Já no meio extracelular, bom, a gente tem ainda proteínas, tem também fosfatos, mas o principal tampão extracelular é o bicarbonato. A gente já viu em sistema respiratório que o bicarbonato circula pelo sangue, né? Inclusive uma via de transporte de gás carbônico importante, né? E aí, aqui de novo, né, qual que é a origem desse bicarbonato, né? Ele vem do próprio metabolismo celular. O bicarbonato é tão importante que existe um mecanismo especializado nos túbulos renais de reabsorver o bicarbonato que está no filtrado para devolver ele para a corrente sanguínea. E está aqui ilustrado esse mecanismo. Então, o bicarbonato que está no filtrado, ele vai reagir com H+, que é secretado por aquele trocador, sódio H+, formando o ácido carbônico. Essas membranas, né, principalmente no túbulo distal, proximal, né, ele tem aquela borda em escova que tem a presença de enzimas de borda em escova, entre elas a anidrase carbônica, que vai catalisar essa reação, dando origem a água e gás carbônico, que o gás carbônico se difunde facilmente, aqui dentro da célula ele também reage com a presença da anidrase carbônica com água, formando ácido carbônico, se dissociando em bicarbonato, e o bicarbonato então é reabsorvido. Então, em vez do bicarbonato ser reabsorvido diretamente, né, e isso pode acontecer, inclusive, combinado com o próprio sódio, existe transportador sódio-bicarbonato, ele também se dá nessa forma, principalmente pela presença de anidrase carbônica no túbulo proximal. Então, 85% do bicarbonato vão ser reabsorvidos no túbulo proximal e 15% no distal e túbulos coletores, de maneira que a quantidade de bicarbonato na urina seja ínfima. Bom, e todo esse transporte, né, renal, né, ele também envolve o controle dos níveis de potássio. Se vocês lembrarem, na aula de função tubular, eu falei para vocês que no túbulo distal, a gente tem um trocador importante de prótons, H+ e potássio, né? Então, a quantidade de potássio no plasma também vai influenciar o pH dos líquidos corporais. Muito bem. E aqui a gente tem, então, um gráfico que vai resumir,
né, todas essas primeiros distúrbios do pH, distúrbios do equilíbrio ácido básico, né, ou seja, todas as alterações do pH nos líquidos corporais, para os dois grupos, né, se é metabólico ou se é respiratório, se é acidose ou se é alcalose, né, e quais são aqui as alterações que provocaram esses distúrbios. Então, nós vamos começar com os distúrbios metabólicos, né? Então, aqui nesse eixo X a gente tem o pH, lembrando que o pH 7,4 é o pH normal, e neste eixo Y aqui a gente tem a concentração plasmática do bicarbonato, que é o principal tampão plasmático, cuja concentração adequada normal gira em torno aqui a 23, 24 milimol por litro. Muito bem. Toda vez que a ingesta ela exceder em ácidos, e isso é algo, como eu já disse, muito frequente, né? Isso vai produzir um excesso de ácidos, né? Que precisa ser equilibrado, né? Voltar para o 7,4. Então, nós vamos ter a situação de acidose metabólica, que é essa faixa laranja aqui à esquerda. Muito bem. Como a gente tem um excesso de ácido, ou seja, um excesso de H+, a quantidade disponível de bicarbonato, ela está diminuída, porque boa parte já está tamponando esse excesso de H+, né? Então, a gente tem aqui uma queda no bicarbonato. E aí, qual que é a linha de defesa? A linha de defesa é tamponar, certo? Mais tampões para tamponar esse excesso de ácido. Se isso não for suficiente, né, esse excesso de ácidos, parte deles na forma volátil vai causar, então, essa liberação a partir de uma hiperventilação pulmonar por meio da liberação de gás carbônico. Se isso não for suficiente ainda, para voltar ao pH para 7,4, a gente vai ter uma urina ácida sendo produzida. Muito bem. Nas situações em que a quantidade de ácido produzida ela é pequena ou menor, ou a produção de bases, né, ela é aumentada, a gente vai ter uma situação de alcalose metabólica, né, e aí um excesso de bicarbonato. Ok, alcalose metabólica, excesso de bicarbonato, o que a gente tem que fazer? Tem que, primeiro, tamponar, né, então vai tamponar com ácidos, né, vamos fazer uso de outros ácidos para estar tamponando esse excesso de base, né, para voltar ao pH para 7,4, né. Se isso não for suficiente, aí nós vamos para a hipoventilação. A hipoventilação, ela vai aumentar a PCO2, aumentando o PCO2, nós vamos produzir mais H+, e esse H+, então, vai acidificar os líquidos corporais. Muito bem. Se isso ainda não for suficiente, aí a gente entra para a terceira linha de defesa, que é a renal, que nesse caso vai diminuir a reabsorção de bicarbonato e aumentar e diminuir a secreção de H+. Então, a ideia é excretar bicarbonato na urina e manter mais H+ nos líquidos corporais. Ok, então são esses os distúrbios metabólicos. E essa figura mostra aqui em roxo os distúrbios respiratórios. Bom, ele é sempre causado por alguma alteração respiratória que vai produzir uma alteração na PCO2. Então, a PCO2 normal, ela é de 5,1 kPa. Com essa PCO2, né, se a gente tiver bicarbonato em concentração adequada, nós vamos ter 7,4 pH. Ok. Se a PCO2 aumentar, de que jeito? Por exemplo, quando a gente faz alguma manobra respiratória e vai em apneia e prende a respiração. Com isso, a PCO2 aumenta. PCO2 aumenta, vai aumentar a produção de ácidos, então a gente vai chegar à acidose respiratória. Como é um distúrbio respiratório, nós vamos contar primeiro com a linha de defesa tamponamento,
certo? Que vai tamponar esse excesso de ácidos com as bases, né, com os nossos tampões alcalinos. Se isso não for suficiente, a gente já vai direto para a terceira linha de defesa, que vai ser a renal, para excretar uma quantidade maior de ácidos e reabsorver, né, mais bicarbonato para tamponar esse excesso de ácidos. Muito bem. Agora, se a situação, né, a PCO2, ela de 5,1, ela diminuir para 2,5, né, que é uma situação crônica, né, ambas são situações crônicas, né, como por exemplo, quando a gente faz aquela hiperventilação pulmonar, daquela respiração de cachorrinho, né, a gente está eliminando uma quantidade aumentada de CO2, né, então a quantidade de ácido vai diminuir e o que a gente vai ter é uma alcalose respiratória. Como o sistema respiratório que está comprometido, essa linha de defesa, ela é invalidada nessa situação. Então, a gente tem tamponamento no primeiro lugar, se não for suficiente para voltar o pH para 7,4, a gente vai ter a terceira linha de defesa, que é a renal, que no caso de alcalose é sempre diminuir a reabsorção de bicarbonato pelo rim, excretando bicarbonato na urina, e também diminuindo a secreção de H+, para que uma quantidade maior de H+ fique na circulação e possa contribuir para o tamponamento desse excesso de bases. E aqui é uma tabela que resume esses distúrbios, né? Alcalose e acidose, tanto respiratória como metabólica, e quais são as alterações, né? De pH, de bicarbonato e da PCO2, lembrando que alterações da PCO2 são só aquelas que são distúrbios respiratórios. Muito bem. Na própria urina, nós temos, a própria urina, ela é uma via importante de excreção desse excesso de ácidos, né, que é comum no nosso cotidiano, né? Como eu disse, a nossa alimentação, o nosso metabolismo tende a produzir um excesso de ácidos, né? Então, a urina, ela é sempre ácida, né? Ela tem um pH ácido sempre, né? Em torno de 5, às vezes 6, né? Depende muito da dieta, né? Mas ela é ácida. Então, para evitar que o nosso epitélio, né? Tanto dos túbulos renais quanto ureteres, bexiga, uretra, sejam danificados, né, com ácido, com a quantidade de ácido grande que vai ter nesses filtrados, a gente tem tampões urinários, né? Então, um tampão urinário, a gente já viu, é o próprio bicarbonato, né? Um outro tampão importante é o fosfato. Então, o fosfato, ele vai contribuir para tamponar esse excesso de ácidos que é secretado, né? Então, a gente tem no filtrado vários sais de fosfato, como por exemplo o fosfato de sódio. Esse sódio é reabsorvido e aí esse fosfato se liga ao H+, e assim ele carrega esse H+ ao longo dos túbulos renais, aumentando o pH da urina. O outro tampão urinário é o tampão amônia, né? Então, a gente tem, né, amônia sendo, na verdade, o amônio, ele é produzido no próprio metabolismo celular, ele se difunde pelo epitélio apical do túbulo renal, vai para o filtrado, e no filtrado ele se complexa com H+, formando o cátion amônio. E aí esse cátion amônio é um carreador desse próton H+. Tá? Então, de novo, um tamponamento de H+ no meio urinário. Ok, com isso encerro essa nossa última aula de sistema excretor e também da nossa disciplina de fisiologia. Desejo que todos e todas fiquem bem e um abraço.